Olá, estamos começando mais um 15 na TV aqui na TV Unimap e hoje a gente recebe aqui os nossos companheiros de sempre, o Eduardo e o Evandro. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Obrigado, Roberto. Estaremos sempre aqui falando na vitória ou na derrota, né, Evandro? No empate também, que é o caso do jogo da Portuguesa. Né? Mas estamos aqui sempre para falar do nosso 15 de Piracicaba, para também colocar um pouco para o torcedor a parte interna também, né, do 15 de Piracicaba. É a primeira vez esse ano, né, do Juntos, né? Exatamente. No primeiro programa eu não pude vir, no outro você não pôde, então a primeira vez juntos aqui. Agradecer mais uma vez a oportunidade de falar com prazer do 15 de Piracicaba, né? E estamos aí a 3 pontos da zona de classificação e a esperança ainda de um desfecho positivo nesse Campeonato Paulista 2. A tabela está bem embolada ainda, né? Tem muitos times com a mesma pontuação. Mas no último jogo, como vocês falaram, o 15 empatou com a Portuguesa em 1-1, jogando fora, né, no Canindé. O que vocês podem comentar desse jogo do 15? Para contextualizar, primeiro as alterações, né? Foram 4 modificações realizadas pelo técnico Evaristo Pisa. O Rafael Rosa no lugar do Léo Carvalho, nas duas laterais, né? Osiel e Pedrinho entraram nos lugares de Danilo Mélega e Rubens Carvalho, para dar mais experiência para o setor. E na frente também o Maicon Aquino ganhou a oportunidade como titular, no lugar do Jonathan Costa, que estava jogando no meio de campo, né? Então voltou no sistema o 4-3-3. E o Maicon Aquino, na minha opinião, fez uma boa partida. A gente estava até comentando antes aqui da gravação do programa, né? do Maicon Aquino, que ele criou algumas boas oportunidades, principalmente após o gol de empate. Acho que o 15 cresceu bastante no jogo depois do gol de empate. O primeiro tempo equilibrado, né? E o gol da Portuguesa no final da primeira etapa, o gol do Raul, né? Aproveitou uma sobra na grande área, fez 1-0 para a Portuguesa. Aí na volta para o segundo tempo, as alterações do Pisa, o Léo Carvalho no lugar do Rafael Rosa. Eu acredito que o 15 melhorou, foi melhor na segunda etapa, fez o gol com o Everton, por volta de 15, 16 minutos, né? E depois ainda teve outras grandes chances. Então, eu acredito que o Maicon Aquino acabou sendo uma boa opção nesse setor. É um jogador de muita força, um jogador muito voluntarioso, né, a gente costuma dizer. Ele ajudou bastante e eu acredito que dentro dessas mudanças realizadas pelo Pisa foi o que mais se destacou. Né? Roberto, eu acredito que com todas essas mudanças era compreensível que a gente tivesse um pouco mais de dificuldade no primeiro tempo, né? Eu acho que o Evaristo está buscando aí a melhor escalação, a melhor formação do 15 de Piracicaba, visto que a gente vem alternando, né, bons jogos, como foi contra o Juventus, com exibições com derrota, né, como foi o caso das 2 partidas em casa. Então o Evaristo está fazendo alguns testes para buscar essa formação ideal para que o time encaixe, né, buscando esse encaixe do time. Então acho que era natural que o primeiro tempo a Portuguesa talvez pressionasse um pouco mais o 15 de Piracicaba, visto essas alterações que o Pisa fez. Aí no segundo tempo, como o Evandro disse, eu acho que o time acabou melhorando e o 15 de Piracicaba, o Evandro pode falar com um pouco mais de propriedade, mas porque ele estava lá, eu escutei o jogo pelo rádio, né? E eu acho que o 15 esteve mais perto de sair com a vitória do que a Portuguesa, né? Sim. Teve também a substituição logo no início do segundo tempo do Bruno Formigoni no lugar do Gulli. O Gulli recebeu o 3º cartão amarelo logo aos 5 minutos de jogo, né? Então tá fora da próxima partida. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Gulli, né? E o Bruno Formigoni também acabou entrando bem na partida, né? E a gente cresceu bem nesse jogo. E como você disse, realmente foram boas oportunidades, né? Lembro uma cabeçada do Everton por cima do gol, no lance criado pelo Maicon Aquino. Chute do Pedrinho também. Chute do Pedrinho também, uma sobra na entrada da área, né? Pedrinho bateu colocado, mas acabou pegando um pouco embaixo da bola ali. Acabou subindo. Teve um lance também do Everton. O Everton, ele tem aquela coisa de... Estava até comentando depois do jogo com o pessoal da comissão técnica a questão da confiança também, né? O Everton fez todos os gols nossos, os 3 gols na competição foram marcados pelo Everton. Então você vê que o jogador ele vai crescendo cada vez mais de produção com isso. Teve um lance que ele dominou de costas para o zagueiro, naquela confiança de fazer o gol, conseguiu girar, né, bateu bem ali, mas ela acabou passando perto da trave esquerda, quase que o 15 fez o segundo na ocasião, né? Então eu acredito que foram sim as melhores oportunidades do 15, tanto que depois do jogo, claro, você fica naquela um ponto conquistado em casa, mas você via no semblante de todos ali que ficou aquela sensação, pô, legal, conseguimos um ponto fora, somamos, mas dava para ter
ter ganhado esse jogo. Ô, Roberto, em cima disso que o Evandro falou, é uma coisa que é engraçada, né? O quinzista sofre, pra você ver como o quinzista sofre. Nos outros campeonatos, né, que a gente já disputou, a gente tinha uma carência de centroavante, né? Exatamente. A equipe vinha encaixada, conseguia criar tal, mas não tinha aquele centroavante, era uma cobrança da torcida, da imprensa, enfim. Cadê o 9? Cadê o 9? Cadê o 9? Aquele goleador. Pô, se tivesse um goleador, a gente tinha ido melhor no campeonato e tal, e agora a gente tem o goleador, tem o centroavante, mas a equipe ainda não se encaixou, né? Exatamente, né? Falava, o centroavante não faz gol, agora a reclamação, só o centroavante faz gol. Então é uma coisa complicada. A vida de quinzista não é fácil, não. E a gente vê até pelos comentários, né? Nós temos um grupo aí de pessoas, de assessores, né, dos outros clubes, pessoal de comunicação. Rapaz do Taubaté, né? O Taubaté Clube que o Everton disputou a Série A2 ano passado, comentou lá do Everton, né, que é impressionante como o Everton faz gol, né? Então ele já tinha feito uma boa 2 no ano passado, isso, é claro, contribuiu para despertar o interesse do 15. E novamente nesse início de competição, vem fazendo um bom papel no 15, né? A gente até ia trazê-lo aqui hoje, né? Mas a representação ficou para mais tarde, né? Então ele é de São Paulo, ele acabou ficando lá após a partida, mas não vai faltar oportunidade, o Everton vai comparecer aqui conosco. Foram 3 gols, né, que ele marcou, os 3 gols do 15 na competição até agora. E esse resultado de 1-1, por mais que pela situação atual do 15 o torcedor possa achar que não é tão bom, né, mas é um resultado que é esperado, né, numa competição de pontos corridos, você pelo menos conquistar um ponto fora de casa, mas aí tem que ter os 3 pontos dentro de casa, né? Sim, Roberto, eu acho que se pelo menos um resultado nosso dentro de casa fosse diferente de uma derrota, a gente já estaria bem melhor na tabela de classificação, né? Se o caso fosse uma vitória, por exemplo, a gente já estaria na zona de classificação, praticamente para a segunda fase do Campeonato Paulista. Então, precisa sim melhorar o nosso desempenho dentro do estádio Barão da Serra Negra. Eu acho que a próxima partida contra a Inter de Limeira é uma excelente oportunidade para isso, para o time ganhar confiança, para o time reconquistar a torcida, reconquistar esse apoio das arquibancadas, que é muito importante para qualquer clube de futebol que tenha a tradição que o 15 tem. Então esse jogo contra a Inter de Limeira será muito complicado, muito difícil. A Inter vem fazendo um bom campeonato, vem fazendo muitos gols, sofrendo alguns também, mas vem fazendo muitos gols. Vai ser um jogo bastante difícil, mas uma excelente oportunidade para o 15 de Piracicaba se encontrar dentro da competição e galgar a classificação. Reedição da semifinal da Copa Paulista do ano passado, né? A gente já vê muitos torcedores comentando, lembrando disso, né? O 15 acabou sendo eliminado pela Inter na semifinal da Copa Paulista do ano passado, então vai ser a primeira vez que as equipes vão se reencontrar, então os torcedores já estão se mobilizando, lembrando daquela partida, né? Então acaba criando uma expectativa a mais para esse jogo. Não tem clima de dar o troco, coisa, até porque situações totalmente diferentes, né? Era uma eliminatória, agora é um campeonato ainda na primeira fase, né? Um clássico regional e acredito que o Barão da Serra Negra novamente vai ter um bom público, né? A gente espera que o 15 encontre o caminho da vitória jogando em casa. Como você falou, um clássico também, né? Então a gente espera um bom jogo. O 15 ele está na 13ª posição da tabela com 4 pontos conquistados, né? Foi uma vitória, um empate, 2 derrotas. E, como vocês falaram, a Inter de Limeira, que é o próximo jogo do 15, está com 7 pontos, né? Aí são apenas 3 pontos de diferença, mas a Inter está em 4º lugar e o 15 em 13º. Então a gente vê que a competição ainda está no começo ainda, né? Mas está bem embolada ainda. Né? Roberto, e quanto a isso, é uma coisa interessante que a gente vem conversando para você ver como não é fácil você fazer o futebol. A Inter de Limeira foi vice-campeã da Copa Paulista do ano passado, e manteve praticamente todo o time para o Campeonato Paulista da Série A2. Fez poucas contratações. Perdeu 2 destaques ainda. 5 ou 6 contratações, acho que no máximo 5 contratações, ou seja, manteve o time que foi vice-campeão da Copa Paulista. E está começando bem o Campeonato Paulista da Série A2. Nós, em 2016, fomos campeões da Copa Paulista, mantivemos o nosso time para a disputa da Série A2 e acabamos não indo bem, né? Então, e nesse ano, pelo contrário, né, fizemos contratações experientes e tal, e ainda também não começamos tão bem assim. Então, para você ver como o futebol não tem uma receita certa para você alcançar o sucesso, né? E a Inter ainda perdeu o Wesley, atacante, e o Moisés, meia, que eram 2 destaques, né, daquele time, e a Inter que contratou o Zé Matheus que era jogador do 15 de Piracicaba, inclusive nesse time aí. Nesse time que foi campeão e continua. continuou
comentou, né? E a própria Ferroviária na Série A1 também, você vê, manteve a base da Copa Paulista, deu um trabalho para o Corinthians, né? Não estava realizando uma grande campanha nesse começo de campeonato, né? Mas deu muito trabalho para o Corinthians também e tem muita competição ainda pela frente. E como o Du disse também, acredito que da nossa parte, né? São jogadores mais rodados, cascudos, né? Como a gente costuma dizer, e a gente tem a confiança que eles vão encontrar soluções aí e conseguir a retomada, como você disse também, Roberto, 3 pontos só, né? A Inter de Limeira, que é a 4ª colocada, então de repente 2 jogos, 2 vitórias, aí o cenário muda totalmente de figura, a confiança vai aumentando também e o caminho fica aí melhor pra gente. Em primeiro lugar está o Oeste com 10 pontos, né? Penapolense com 10 também, e São Bernardo em terceiro com 8 e a Inter com 7, né? E lá na zona de rebaixamento, Água Santa e Audax, né? Os dois com 3 pontos, que também só tem um ponto de diferença aí para o 15, né? Próximo jogo, então, contra a Inter de Limeira, no sábado, dia 3, às 5 horas, né? Às 17 horas. E a gente espera também o apoio da torcida, né? Que a torcida continue comparecendo ao Barão para apoiar o time, né? Exatamente, né? A gente até pede para o torcedor aí que compareça, né? E incentive a equipe, né? Se for para reclamar, vaiar, né? Que não aconteça isso, né? Que saia com uma vitória, mas eles vão fazer após o jogo, né? Que durante a partida incentive os atletas aí, que é muito importante esse apoio, né? Eu acredito que é um jogo que nós vencendo ali, encostando de repente num G4, pode dar aquele salto, aquela mudança, né? Divisor de águas aí entre um momento e outro dentro do campeonato, né? Nesse sentido, Roberto, acho que a gente precisa falar então também desse assunto, né, que é o assunto da entrevista do Gulli após o jogo contra o Oeste. Eu estou citando esse episódio porque a gente também conversou por esses dias lá no clube, né? E logo após esse acontecimento, houve uma conversa entre o Gulli e representantes da torcida do 15 de Piracicaba. Alguns torcedores foram pessoalmente, ele pediu para que esses torcedores fossem pessoalmente até o Barão da Serra Negra para que ele pudesse pedir desculpas por algumas palavras que ele tenha dito naquela entrevista. Então houve uma conversa, depois a gente também fez um vídeo com o Gulli, né, usando os meios de comunicação do clube para que ele pudesse também pedir desculpas para todos os torcedores do 15 de Piracicaba. E o que eu senti, e algumas pessoas que vivem o clube lá internamente também, e a gente espera que isso aconteça, é que eu tenho certeza que vai ter esse apoio, entendeu? Eu acho que foi combinado, sabe, foi deixado certo que eles vão ter esse apoio das arquibancadas, entendeu? Então eu saí um pouco mais confiante desse bate-papo. Eu acho que é assim que se resolve as coisas, né? Você olhando no olho da pessoa, você pedindo desculpa se você errou e a outra parte também entendendo, fazendo a sua parte. Eu acho que o clube saiu um pouco mais, pelo menos teve um voto de confiança depois desse bate-papo entre jogadores, né? O André Cunha também estava presente. Partiu do Gulli, né? Partiu do Gulli, exatamente. Destacar. E então houve esse bate-papo, houve essa confiança, né? Esse voto de confiança. Então a gente vai ter apoio sim das arquibancadas e eu espero que o time possa corresponder para que a gente se encontre dentro do campeonato e busque uma classificação. Ele admitiu que fez algumas colocações, né, equivocadas e quem nunca errou, né, que fala, ele admitiu que poderia ali ter se expressado de outra forma, né, e teve essa iniciativa de se encontrar com alguns torcedores no Barão da Serra Negra para, olhando nos olhos, ele pedir desculpas, né, explicar a verdadeira intenção dele com aquela ação e depois disso gravou o vídeo, né, para abranger um pouco mais, né, falar mais diretamente com os torcedores do 15 de Piracicaba. Então acredito que isso já é um assunto superado, né, e diretoria, comissão técnica, né, elenco, acredito que tá todo mundo ali no dia a dia conversando, né, procurando encontrar a melhor solução. As cobranças que são feitas e devem ser feitas são feitas e eu acredito que há uma junção e uma conexão boa aí que ainda vai dar liga. Após a derrota do 15 pro Oeste, né, eu acho que todos os jogadores, ninguém ficou feliz, né, com a derrota. Eu acho que o Gulli com a cabeça quente, né, ali, logo após o jogo. Acho que ele chegou para vocês para pedir, para falar, né. Queria que vocês contassem como foi esse
esse bastidor aí, como que a fala dele, né, repercutiu ali dentro do clube? Sim, foi após a partida, porque costumeiramente é apenas o técnico que fala em entrevista coletiva, né? Claro que no gramado ali, os jogadores vão saindo, os repórteres que estão fazendo a cobertura ao vivo, né, já pegam e já falam diretamente com o jogador. Mas na sala de imprensa, após o jogo, é sempre o técnico quem fala. Aí, nesse caso, o Gulli me procurou e falou que queria falar, né? Daí houve membros da diretoria, do departamento de futebol, comissão técnica, todos foram ouvidos, né? E liberaram, falaram que o jogador que tinha esse desejo de falar, que ele podia ir lá falar, né? Depois acabou tendo essa grande repercussão, né? De algumas coisas que ele disse e depois, portanto, essa atitude que nós tomamos foi justamente para a questão do vídeo, né? De passar isso para a torcida, né? Foi importante para explicar, né? Deixar tudo entendido, essas colocações, e veio a calhar também com o pedido do atleta de se encontrar com os torcedores lá no estádio para deixar tudo limpo, né? Tudo esclarecido. O Gulli é um jogador que chegou agora no clube, né? Vocês acham que se talvez fosse um outro jogador, que, por exemplo, um André Cunha, que já é um ídolo da torcida, que fizesse a mesma coisa, vocês acham que poderia ter uma repercussão diferente? Não, Roberto, eu acho que realmente o que influencia toda a intenção do Gulli foi somente assumir a responsabilidade. Proteger os colegas. Assumir a responsabilidade, são jogadores experientes, jogadores que já viveram muita coisa, e todos estavam chateados com o que tinha acontecido. Então ele se sentiu na intenção de ir lá e falar, né, de falar, pôr a cara para o torcedor ver que eles também estavam chateados, e acabou sendo interpretado às vezes de uma maneira errada, ou também falando, né, algumas coisas que não caíram muito bem. Eu acho que o importante, como o Evandro disse, foi após o acontecimento, foi o reconhecimento do jogador, o reconhecimento da torcida também, de ter ido lá, a humildade dele, de ambas as partes, né, de se encontrarem, de se ouvirem, de não ter nenhuma agressão, né, isso também é muito importante. Então, acho que a bola para frente, como eu disse, eu saí muito contente com a conversa que a gente teve. Eu acho que a torcida garantiu que vai apoiar e tem que apoiar porque a gente precisa. Então, o jogador também falou por diversas vezes que não vai tirar o pé em nenhuma dividida, que vai continuar se dedicando muito, arrastando a cara. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que o jogador tem que arrastar a cara em campo, tem que fazer a sua parte em campo. A torcida também fazer a sua parte na arquibancada, de apoiar o time, de não abandonar o time. E só assim que o 15 de Piracicaba vai conseguir fazer uma boa campanha nesse campeonato. E o Gulli também, ele pegou isso por conta dos mais novos, né? Você vê, por exemplo, o Rubens Carvalho foi titular durante 2 partidas, né? Um garoto que disputou a última Copa São Paulo, fez boas partidas, né? De repente o torcedor tá xingando ali. A gente ouve tanto a cobrança de colocar pratas da casa para jogar, né? Com o caso do Danilo Mélega e do Rubens, só que proporcionalmente a gente vê uma impaciência com esses atletas, né? E sendo que, pelo menos na minha visão, não fizeram partidas ruins, não, né? Então foi mais também nesse sentido, dele querer proteger os mais novos, né? Mas isso é assunto superado e bola para frente. A gente estava comentando aqui antes do programa começar, né, que não dá para saber o que acontece, né, com 15, porque se reforçou bem, trouxe vários jogadores e ainda parece que não deu essa liga, né? Mas a gente, assistindo o jogo, a gente percebe que, bom, pelo menos eu consigo ver que, não sei se é algo psicológico dos jogadores, porque o time toma um gol e já fica meio abalado, toma o segundo, aí fica mais abalado ainda. A torcida também não ajuda, começa a vaiar. Vocês acham que isso é realmente psicológico ou ele é apenas técnico, tático, dentro do campo? Olha, eu acredito que o psicológico acaba pegando um pouco, né? É que é a questão da confiança que a gente fala. Talvez se fosse em um outro momento da competição, né? Mais para frente, o 15, né? Primeira, segunda colocação ali, tranquilo na tabela, tomasse um gol, isso não pesasse tanto, né? Mas a partir do momento aí que nem, por exemplo, na estreia, tinha uma expectativa muito grande, né? Pelas contratações que foram feitas, elogiado por todos, né? Pelo menos todos os comentários que eu vi, elogiando as contratações, jogadores como Fabinho, Vinícius Simon, que tinham essa confiança da torcida. Então tinha essa expectativa toda. Aí numa estreia já tem aquele certo nervosismo, você leva um gol, né? De repente sofre o segundo, acaba pesando também. Aí na partida seguinte também já vinha de derrota.
Né? Daí sofre um gol, de repente passa na cabeça do torcedor. Pô, a gente tivemos chance, martelamos, né? Primeiro tempo truncado, equilibrado, né? E de repente no segundo a bola nossa não entra e a deles entra. Né? Acho que acaba pesando um pouco assim, pelas situações de momento. Não, com certeza, a parte psicológica está sendo um fator importante realmente nesse momento da competição. Os atletas sabem disso. Em conversa com os jogadores, eles falam assim, a gente precisa agora trabalhar o nosso psicológico, a gente precisa se cuidar psicologicamente para aguentar. Jogar no 15 de Piracicaba é pressão, realmente é uma pressão muito grande, só que proporcionalmente também quando você vai bem, é muito mais fácil, vamos dizer assim, de você jogar, entendeu? Diferente de você não ter uma pressão, uma torcida junto com você. Né? Às vezes você está ganhando e você precisa daquele incentivo a mais para chegar a um título, para chegar a uma final, e alguns times não têm, o 15 tem. Então, assim como tem a pressão quando você não está indo mal, quando você está indo bem, você tem aquele incentivo para você chegar um pouco mais adiante, né? Talvez a um título ou a uma final. Então, com certeza o psicológico precisa ser trabalhado, os jogadores sabem disso, comissão, departamento de futebol sabe disso, todo mundo está trabalhando em relação a isso. E como eu disse, eu acho que o jogo contra a Inter de Limeira é uma excelente oportunidade para a gente adquirir confiança, porque essa é a palavra que neste momento o 15 de Piracicaba e os jogadores precisam, adquirir confiança, e uma vitória diante da Inter de Limeira com certeza vai trazer confiança para o time e pode ser realmente um divisor de águas para o 15 de Piracicaba nesse campeonato. Então fica mais uma vez o convite para o torcedor, né? 15 Inter de Limeira no sábado às 17 horas, para que o torcedor vá e apoie, né? Acima de tudo, apoie o time durante o jogo, dê aquela força mesmo para que o time possa começar a encaixar e a engrenar, né? Para conquistar o acesso, né? Para a Série A1. Vocês têm mais alguma coisa para falar para a gente encerrar? Convidar o torcedor? Não, acho que uma questão importante que a gente vê muito, né, é a questão da diretoria e dos membros do departamento de futebol, né? Só externar que eles estão trabalhando muito, estão de olho, né, em cada passo, tanto o presidente Celso Cristoforetti quanto o vice-presidente o Ricardo Moura, né, que também é diretor de futebol, o Beto Souza, gestor de futebol, eles estão atentos, a gente que está ali no dia a dia do clube vê isso, está sempre muito ligado, sempre reunidos, sempre juntos e ligados também ao elenco, como eu disse anteriormente, né? E eles estão utilizando os meios de comunicação do clube, né? Inclusive sobre o caso Gulli, na matéria que nós publicamos no nosso site, tem as declarações do Celso lá, para quem quiser acompanhar, né? E também nós produzimos o vídeo do Gulli, então nós estamos utilizando nossos meios aí, que é sempre uma forma de comunicação entre clube e torcedor, né? Então é para deixar essa questão aí mais clara, né? Então, obrigado mais uma vez pela presença de vocês e voltem sempre, né? Vamos torcendo para o 15, para que o 15 volte a ganhar em casa, né? Obrigado, Roberto. E só para reforçar, né, que o 15 na TV sempre trouxe sorte para o 15 de Piracicaba, agora a gente trouxe pela primeira vez aí os cavalinhos, né, que estão à venda lá na loja 15 Mania, a loja oficial do 15 de Piracicaba, que fica localizada lá no estádio Barão da Serra Negra. Então a gente trouxe aí os cavalinhos, né, pela primeira vez aqui no 15 na TV, quem sabe não volta... O mascote também. O mascote também, né? O mascote do 15 de Piracicaba aqui, que tomara que também eles tragam sorte agora aqui pela primeira vez ao 15 na TV, tomara que eles tragam sorte ao 15 de Piracicaba dentro de campo também. É isso aí. Um abraço então, né? Obrigado a todos e até a semana que vem, então. Vamos levar os cavalinhos no estádio, né? Para dar sorte mesmo. Vamos. Estamos precisando também. Sorte tudo, nunca faz mal também, né? Demais, né? Ainda mais aqui, quanto mais vir, melhor. Traz coisa boa. Da sorte que vier, tá bom. Bom, a gente fica por aqui então com o 15 na TV e a gente aproveitar para convidar também, né? Porque a gente aqui a TV Unimap em parceria com a TV da Federação Paulista, a gente está fazendo as transmissões dos jogos do 15 que são aqui no Barão, né? Então, no sábado às 5 horas você vai poder acompanhar o jogo através do site da Federação. Então, você pode também acompanhar as nossas redes sociais, tanto da TV Unimap quanto do 15. Se você quiser acompanhar todas as notícias e novidades, entra lá no Facebook do 15 ou no site deles também. Então a gente fica por aqui e até a semana que vem. Tchau!